Trago boas notícias, ou nem tanto. O copo pode estar meio cheio ou meio vazio. Fato é que Lula vai continuar preso ao menos até o segundo semestre. É exatamente isso, e principalmente o que foi o julgamento da segunda turma do STF no habeas corpus de suspeição do Sérgio Moro, que eu vou explicar para vocês detalhadinho nesse vídeo. Mas antes, já sabe, se inscreve no canal, dê like no vídeo, ativa o sininho, e para ajudar o MBL, acesse www.mbl.org.br/contribua. Muita gente já estava no Twitter comemorando, tinha gente feliz, tinha gente festejando. Lula continua preso. Sim, e ele realmente continua preso, mas até quando e por que ele continua preso? Vou explicar para vocês o que aconteceu no julgamento de ontem, na segunda turma do STF. Mas antes é importante explicar que existiam dois processos. Existia um habeas corpus que pretendia a liberação do Lula por conta de uma suposta, de uma dita irregularidade do ministro do STJ, Félix Fischer, que negou o recurso do Lula à corte. Mas acontece que a própria corte analisou esse recurso do Lula, inclusive reduziu a pena dele para mais de 8 anos de prisão. E nessa redução, nessa análise, obviamente perdeu o mérito esse recurso e o habeas corpus impetrado no STF foi negado. Somente teve um voto do ministro Lewandowski a favor do Lula. Até Gilmar Mendes votou contra o Molusco nesse processo, porque realmente era muito absurda a pretensão. Mas esse não é o cerne desse vídeo, não é o mérito, é só para te contextualizar. O cerne do vídeo está justamente no pedido de suspeição, no habeas corpus, que tem por base a suspeição do ministro Sérgio Moro. E aqui, já fazendo um parênteses, eu quero deixar uma coisa bem clara. Esse pedido de suspeição não tem como principal argumento, não tem como mérito os vazamentos de áudio feitos pelo Intercept. Isso foi posteriormente. Esse pedido de suspeição já tramita há mais de 6 meses no STF, passou mais de um mês parado nas mãos do ministro Gilmar Mendes, então os vazamentos do Intercept não estão no mérito do processo. Porém, não temos como negar, eles têm algum impacto na visão dos ministros, eles têm algum impacto na visão dessas pessoas, e em razão disso não podemos negar o impacto processual que isso pode ter. Bom, conceituado isso, vamos ao que aconteceu. Não houve julgamento do mérito, e o mérito ainda vai ser julgado no segundo semestre. O que houve foi o julgamento do pedido de tutela de urgência, de liminar, que a defesa dizia que o Lula não podia continuar preso enquanto não fosse julgado o mérito. Então, o Lula tinha que ser solto de imediato até que se julgasse o processo. E o que a gente viu ali? A gente viu Lewandowski e Gilmar Mendes, como eu já disse no outro vídeo, votando contra a Lava Jato e votando pelo Lula, no caso, pela concessão da liminar. E de outro lado, Carmen Lúcia e Fachin já apontando votos contrários à concessão da liminar, porque já sinalizaram inclusive a votação contra o pedido da defesa do Lula e, obviamente, pela manutenção da prisão do ex-presidente. O ponto principal, como já esperado, ficou no ministro Celso de Mello, decano, que em análise da liminar, ele foi lá e fez todo um apanhado sobre o porquê ele estaria negando a pretensão liminar, a pretensão de urgência apresentada pela defesa. E Celso de Mello votou com Fachin e Carmen Lúcia e manteve Lula preso, pelo menos até agosto, quando vai ser julgado, quando pode ser pautado para julgamento esse habeas corpus. Qual é o ponto disso tudo e o que não dá para a gente comemorar muito? Celso de Mello, na análise da liminar, ele foi muito pragmático em dizer que o voto que ele estava proferindo não se misturava em absolutamente nada com o mérito da questão. Ou seja, ele não adiantou absolutamente nada do que ele pode votar. Ele pode, inclusive, votar no sentido oposto do que ele fez agora e votar acompanhando Gilmar Mendes e Lewandowski, o que colocaria Lula em liberdade no segundo semestre. Vale lembrar, como já disse anteriormente, que o próprio Celso de Mello, já em 2013, já votou a favor da suspeição de Sérgio Moro. Então, dentro do precedente do próprio ministro, é possível que ele conceda liminar. A gente não pode, de forma alguma, comemorar e imaginar que Lula vai ficar preso, que essa é uma decisão terminativa, porque a gente tem simplesmente uma análise liminar de um sujeito que, apesar de condenado em segunda instância e mantida a condenação no STJ, um sujeito que continua recorrendo, continua criando factoides processuais, que pode pedir anulação do processo com base na Intercept e que tem um impacto esses vazamentos no próprio julgamento do STF. A gente sabe que muita coisa pode acontecer daqui até agosto, quando for ter o julgamento final desse processo. Mas até lá,
muita água vai passar embaixo da ponte e principalmente o voto do Celso de Mello pode mudar muito. Se o Celso de Mello simplesmente der uma fraquejada e virar o voto contra a Lava Jato, Lula vai estar solto de imediato. E isso é um risco iminente. Não é uma situação que o risco é pequeno, que o risco é comedido. Celso de Mello, ele vota com o Fachin quanto ao mérito da questão. Mas quanto à parte procedimental da Lava Jato, quanto à parte processual, ele costumeiramente vota contra a Lava Jato. E se isso se manter, em agosto, a gente pode ter, infelizmente, E se isso se manter em agosto, Lula pode ser posto em liberdade, a despeito da condenação em segunda instância, a despeito de tudo o que aconteceu, e evocar um precedente perigoso que pode levar outros tantos réus da Lava Jato, de Eduardo Cunha a Cabral, de Odebrecht a Dirceu, todos eles em liberdade se Sérgio Moro for considerado suspeito para julgar esses processos. Pessoal, os ingressos para a pré-estreia do nosso filme sobre impeachment já estão disponíveis para venda. Entre em www.nãovaitergolpe.com.br e garanta o seu lugar.